Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do nono ano do ensino fundamental. PET de número 5, atividades da semana de número 4. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Dada a função quadrática definida por f de x igual menos x ao quadrado menos 2. Responda, letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Vamos lá, pessoal. É sempre bom lembrar, hein? Qual que é a lei de formação de uma função do segundo grau? É f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Na letra A, quer saber justamente o valor do A, do B e do C. Então, o coeficiente A, ele acompanha o x ao quadrado. Ó. Quantos x ao quadrado eu tenho? Menos 1. Então, o A é menos 1. O B é o coeficiente numérico que acompanha o x, olha. Tem o x ali? Não tem, né? Só tem x ao quadrado. Não tem o x. Se não tem, o B é 0. E o C é o termo independente do x, ó. Nesse caso aqui, ó, menos 2. Tá bom? Na letra B diz o seguinte, olha. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos lembrar aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Eu já sei que a parábola é voltada para baixo, né? Porque o A é negativo. Nós já estudamos isso em outras semanas, né? Então imagina aqui, ó. Só imagina, se for algo desse tipo. Se for, hein? Ela não vai ser exatamente desse jeito, mas é só para você imaginar. Aqui, olha, nesse ponto e nesse ponto são as raízes da função, né? O zero da função. Eu quero as coordenadas desse ponto, olha. Quais as coordenadas do ponto de interseção com o eixo x? Eu quero as coordenadas aqui, ó. As coordenadas aqui vai ser x e 0, e aqui a mesma coisa, x e 0. Em outras palavras, x' e x duas linhas, né? Que são as raízes. Pode ter duas raízes. Eu vou resolver ali e a gente vai ver o que vai acontecer. Dá uma olhada. Como é que eu encontro esse x' e x duas linhas? Resolvendo, né? Eu igualo a função a 0, aí ela vira uma equação. Então eu vou pegar a função, ó, e vou igualar a 0. Menos x ao quadrado menos 2 igual a 0. Lembrando que ali eu não preciso fazer delta. Nós estudamos isso no PET 3, se eu não me engano, ou PET 4, alguma coisa assim, não foi? Eu não preciso fazer o delta. Quando a equação é incompleta, ou seja, só tem o A e o C, basta passar o C para o outro lado. Ó. Olha o que vai acontecer. Ó. X ao quadrado é igual a 2. Passei o C para o outro lado. Observa que o x ao quadrado está negativo, né? Vou multiplicar por menos 1. Ó. Multiplicando por menos 1, vai ficar x ao quadrado é igual a menos 2. Pessoal, para tirar esse quadrado aqui, o que vai acontecer? Raiz quadrada do outro lado, né? X é igual raiz quadrada de menos 2. Aí eu pergunto para você, existe raiz real de número negativo? Não existe raiz real. Ou seja, essa equação ela não tem raiz real. Se ela não tem raiz real, não vai ter x' e x duas linhas. Lembra que eu falei que eu ia fazer um rascunho para ilustrar? Mas que não era exatamente desse jeito? Aí você fala assim, professor, então não tem a parábola? Tem a parábola. O que não tem é raiz. Na hora da gente fazer o desenho, ó, imagina que esse daqui, ó, é o eixo x. A nossa parábola vai ficar na parte de baixo dela. Não vai encontrar, porque não tem raiz, tá bom? Então, ele está perguntando aí, ó. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Resposta é o gráfico, ó, o gráfico não corta o eixo x. Pronto, não corta o eixo x, pois não existe raiz real. Posso colocar desse jeito, ó. Não existe raiz real. Pronto. Então o gráfico não corta o eixo x, tá bom? Aí vamos para a letra C, ó. A letra C diz o seguinte, olha. Qual é o valor do discriminante delta
Então, na letra C, nós vamos fazer o delta. Delta, a fórmula dele, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo esses valores, quem é o B? O B é 0, né? O B é 0. Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes o A é menos 1, o C é menos 2. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. 0 ao quadrado é 0, né? Menos vezes menos é mais, vezes menos, menos 4 vezes 1. 4 vezes 2, 8. Pronto. O delta é menos 8. Aí você vai lembrar o que nós estudamos lá quando fizemos a equação do segundo grau. Quando o delta der negativo, o que acontece? Não tem raiz real. É o que nós respondemos aqui, ó. Não tem raiz real. Tá bom? Então, letra C respondida. Na letra D, olha o que está falando, ó. Como o delta é... Qual que é a palavra aí, pessoal? Delta é o quê? Negativo, né? Em relação ao zero. A palavra é menor. Como o delta é menor que zero, quantas e quais são os zeros ou raiz dessa função? Quantas? Ó, resposta: nenhuma. Ó, nenhuma raiz. Ok? Nenhuma raiz. Não tem. Nós vimos isso aqui sem fazer o delta, né? Porque aqui já foi direto. Não é isso? Então, não tem nenhuma raiz. Letra C. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico dessa função? Bom, e aí nós vamos fazer a letra E, né? A letra C não, letra E. Vértice da parábola. Como é que eu encontro o x do vértice? Vocês lembram? Tem uma formulazinha, né? X do vértice é menos B sobre 2 que multiplica o A. Dá uma olhada aqui que vai acontecer. O B é o que, pessoal? Ó, o B é 0, né? 0 dividido por qualquer número, não. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 0 dividido por qualquer número é 0. O x do vértice é 0. Como é que a gente descobre o y do vértice? O y do vértice tem uma fórmula, mas não precisa usar ela. Uma vez que você já conhece o x do vértice, basta você pegar o x do vértice e substituir aqui na função, ó. Então, o y do vértice é a mesma coisa que o f. Ó, o x vale quanto? O x vale 0, né? Então, lá na função, no lugar do x, eu coloco 0. Então, vai ficar ali, ó, menos, ó, 0. Vou ter que colocar desse jeito, ó, ao quadrado menos 2. 0 ao quadrado é 0. Tá sobrando o quê? Menos 2. Então, quais são as coordenadas do vértice? Vou colocar aqui do lado, ó. O vértice, o x é 0, o y é menos 2. Tá bom? Na letra F, como o A é... O A é o que, pessoal, quando eu comparo com 0? Ó? O A é negativo, então o A é menor. A palavra que nós vamos colocar aí, ó. Como o A é menor que 0, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Ó, vai ficar desse jeito, ó. Concavidade aberta para baixo. É a palavra que nós vamos completar aí, ó. Baixo. Beleza? Nesse caso, o vértice da parábola é ponto de mínimo ou ponto de máximo? Pessoal, quando a parábola está assim, ó, concavidade voltada para baixo, o vértice está aqui, ó. Observa que o vértice é o que está mais alto, né? Então ele é chamado ponto de máximo, tá? Então a palavra aí, máximo. Beleza? Letra G. Abaixo, preencha a tabela, determinando os pontos do gráfico dessa função. Depois construa o seu gráfico no plano cartesiano. Só o tempo de apagar e nós vamos fazer a letra G. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Preenchendo a tabela. Só substituindo o valor do x, ó. Você só tem que tomar cuidado com o sinal negativo, hein? Sinal negativo, pessoal, é para tomar muito cuidado, senão um descuido que você der aqui, você erra. Ó. Por exemplo, ó, aqui é negativo, aqui também é negativo. Não pode fazer menos com menos mais não, hein? Por que que não pode? Porque tem um quadrado. Primeiro faz a potência, que é o sinal mais forte, ó. Então você tem que fazer desse jeito, ó. Esse sinal aqui, ó, eu vou colocar aqui, abro parênteses, esse negativo, vou pôr aqui junto com 2, fecho parênteses e ao quadrado, tá bom? Então toma muito cuidado com o negativo, hein, pessoal? Ó, posso fazer menos com menos? Não. Primeiro resolve a potência. Então esse menos aqui eu vou repetir, ó. Repetindo ele,
Menos expoente par fica mais. 2 ao quadrado é 4. Menos 2. Agora você pode fazer, ó. Menos com mais dá menos. Vai ficar menos 4 com menos 2. Vai dar menos 6. Então toma muito cuidado, hein? Ó, a mesma coisa, ó, é negativo, aqui também tem negativo, ó. Vou abrir um parêntese, ó. Menos 1 ao quadrado com menos 2. Esse menos, só vou repetir, ó. Menos expoente par fica mais. 1 ao quadrado é 1. Menos 2. Ó, menos com mais é menos. Ficou menos 1. Menos 2 vai dar aqui menos 3. Agora é zero, ó. Zero é tranquilo, né? Vai ficar ali, ó. Menos 0 ao quadrado menos 2. 0 ao quadrado é zero. Vai sobrar o quê? Menos 2. Inclusive, esse era o vértice que nós vimos lá, né? Na letra anterior. Se o x for 1, ó. Aqui é menos. Toma muito cuidado, pessoal, ó. Menos 1 ao quadrado menos 2. Aí, ó. Observa que aqui eu não coloquei parênteses. Não precisa. Você só tem que tomar cuidado porque esse menos não está ao quadrado. Quem está ao quadrado é só 1. Observa que aqui não tem parênteses para o menos, tá? Quem está ao quadrado aqui é só o x, o negativo não está. É só tomar esse cuidado, tá? Então, ó, vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, menos 2. Menos 1 com menos 2, menos 3. Lembra, ó, se esse é o vértice, agora os valores têm que começar a repetir, né? Por causa do eixo de simetria da parábola, ó. Menos 3, menos 3. Aqui vai dar menos 6 igual a esse, ó. Por que que isso acontece? Porque esse camarada aqui é o vértice. O x do vértice, uma unidade depois e uma unidade antes, o resultado do y tem que dar o mesmo. 2 unidades depois e 2 unidades antes, o y tem que dar o mesmo. Quer ver? Vamos lá, no lugar do x colocar o 2, ó. 2 ao quadrado menos 2. Esse menos está ao quadrado? Não, então repete. 2 ao quadrado é 4, com menos 2, menos 6. Pronto. Os pares ordenados aqui, ó. X é menos 2, o y é menos 6. X é menos 1, o y é menos 3. X é 0, o y é menos 2. X é 1, o y é menos 3. X2, y menos 6. Pronto. Agora aqui, ó. F de menos 2 é o resultado, é o menos 6. O que que nós estamos falando? A função, quando o x é menos 2, o resultado é menos 6. Aqui, o resultado, menos 3, que é o que nós encontramos. Aqui deu 2, ó, negativo. Aqui, menos 3 novamente. E esse daqui, menos 6. Fazendo o gráfico, vamos marcar aqui no plano cartesiano, ó. X menos 2, y menos 6, ó. Aqui menos 1, menos 2. O x, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6 no y, ó. Nós vamos fazer desse jeito assim, ó. Vai pontilhar, ó, pessoal, ó. Até chegar na altura do menos 6. Pronto. Esse é o ponto menos 2 e menos 6. X menos 1 e o y menos 3, ó. O menos 1 tá aqui. 1, 2, 3. O menos 3 é aqui, ó. Vou pontilhar até chegar lá no menos 3, ó. Chegou no menos 3, pontilha aqui, ó. Ao ponto, ó. Menos 1 e menos 3. 0 e menos 2, que é o vértice da parábola, ó. X0 e o y menos 2 é aqui no menos 2, ó. Pronto, é esse cara aqui no menos 2. 1 para x, menos 3 para y. O 1 tá aqui, ó. Vou pontilhar, deixa eu apagar aqui, ó. Até chegar no menos 3, ó. Então você já sabe que aqui é o menos 3, ó. Como eu risquei dos dois lados, no pincel não fica muito legal deixar ele aqui não. Vou deixar mais ou menos assim. X é 2, y é menos 6, ó. Aqui é 1, aqui é o 2. X2 vai até lá embaixo no menos 6, ó. Chegou no menos 6, pronto. Aí os pontos da parábola. Só fazer agora, ó, do jeito que a gente falou, com cavidade voltada para baixo. Ó. Ó. Não dá errado não, tá, pessoal? A gente já sabia que seria assim, porque o A é negativo. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão número 2. Uma bola é lançada ao ar. A sua altura h em metros está relacionada com o tempo t em segundos de lançamento por meio de uma expressão. H de t é menos t ao quadrado mais 4t
mais 5. Então tá aqui, olha, essa é a função do segundo grau da trajetória da bola, que é uma parábola, ok? Ela é lançada aqui, ó, e ela vai subir. Vou chamar a atenção, observa que pro lado de cá não tem nada no gráfico. Por quê? Porque o lado de cá o tempo é negativo, né? E não existe o tempo negativo, tá bom? Então tá ali. É uma função do segundo grau. A partir daí nós vamos responder algumas coisas. Letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Pessoal, aqui ó, a altura máxima é essa, né? Em qual instante? Em 2 segundos. Então a resposta aí é 2 segundos. Uma vez que ele falou que o tempo é em segundos. Letra B. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Então na letra B, a altura máxima, ó, tá aqui, ó, 9 metros. 9 metros. Letra C. Quais as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representado na figura e o eixo T? Pessoal, olha, esse é o ponto, né? Coordenadas, o T é 5 e o Y é 0. Vou te chamar a atenção que aqui é uma parábola. Se você olhar bem no desenho do PET aí, a parábola ela continua aqui, ó, e passa nesse ponto aqui, de coordenadas -1 e 0. Esse ponto aqui, pessoal, ele é um ponto da parábola, é verdade, mas esse ponto aqui, ele não existe para a trajetória da bola. Porque, olha, -1 segundo não faz sentido nenhum, né? O tempo é contado para frente, não para trás. Então, assim, o ponto ele existe por causa da parábola, mas dentro do contexto do problema aí não faz sentido nenhum falar com -1 segundo, tá bom? Então, porque se você olhar bem aí, você vai ver que tem esse -1 marcado ali, tanto é que está até pontilhado, né? É justamente porque dentro do contexto aquilo ali é ignorado, né? Mas para efeitos de construção da parábola a gente até mostra que ele existe ali, tá bom? Letra D. Quais as coordenadas do vértice da parábola representado na figura? Olha o vértice aqui, ó. O T vale 2 e o H 9, ou X e Y, né? 2 e 9, T e H. Letra E. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo H? Ó, aqui ó, o ponto é esse daqui, ó. O H vale 5, né, porque está no eixo H, mas o T vale quanto? O T vale 0. Se você olhar aqui, ó, embaixo, está na origem, tá bom? Letra F. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação da função H? Pessoal, o A aqui, ó, quantos t ao quadrado eu tenho? Eu tenho -1t ao quadrado, né? Então, o A é -1. O B é quantos t's tem aqui? Tem 4. Então, o B é 4. E o C é o termo independente. Nesse caso aqui, o C é igual a 5, ó. Letra G. Como o A é o que comparado com 0? O A é menor, né? Como o A é, a palavra que você vai colocar aí é menor que 0. A concavidade da parábola representada na figura é aberta para cima ou para baixo? Olha a concavidade, pessoal. Aberta para baixo, né? Então, ó, concavidade aberta para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é um ponto de mínimo ou de máximo da função? Olha o vértice aqui, ó. O vértice está lá em cima, né? Então é ponto de máximo. É a terceira lacuna que você vai preencher, ó. Ponto de máximo. Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. No lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é de 45 graus. E a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, não considerando, é claro, a resistência do ar. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador, que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir da altura de 14 metros, em relação ao nível do mar. E a trajetória é descrita pela função h de t é 10 mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos. Então, pessoal, eu fiz aqui um pequeno rascunho, ó. É mais ou menos isso aqui que ele está falando, a trajetória do lançamento aí do foguete. E nesse caso,
também de um objeto, nesse caso o sinalizador. Então aqui, olha, é o T, é o tempo, né? Aqui é o H, a altura. Então lançou o sinalizador, olha, no ângulo de 45 graus, ok? Ele vai atingir certa altura e de repente ele começa a cair. E falou o seguinte, que esse sinalizador só é útil, a luz dele só é útil quando ele atinge alturas maiores do que 14 metros. Então, ó, eu coloquei um 14 aqui, ó, e vou fazer um risco aqui só para você perceber um negócio, ó. Então eu vou riscar aqui, ó. Pronto, risquei passando no 14. Então, nesse pedacinho aqui, pessoal, a luz do foguete ela é útil, ó. Nesse pedaço aqui, ó, nessa curva, ó. Só aqui que a luz vai ser útil, a luz desse sinalizador. Aí eu quero saber o seguinte, quanto tempo, né? Quanto tempo foi útil a luz desse sinalizador? É o que está perguntando aí, ó. Durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil? Pessoal, se só é útil a partir dos 14 segundos, a partir dos 14 metros, eu preciso descobrir o tempo, ó. Eu preciso descobrir esse tempo aqui, que ela vai atingir 14 metros, e eu preciso descobrir esse tempo aqui, em que ela também atinge 14 metros. Por que eu preciso descobrir esses tempos? Vou chamar aqui, ó, de tempo 1 e de tempo 2. Eu preciso descobrir esse tempo, porque depois é só fazer esse menos esse. Automaticamente vai sobrar o que está aqui dentro, que é onde ela é útil, tá bom? Agora, como é que eu descubro isso? Onde ela é igual a 14? É só pegar a função e igualar a 14. Porque daí eu vou descobrir esses dois tempos em que dá exatamente 14. Ó. Vou pegar a função, ó, já vou deixar até na ordem, ó, menos t ao quadrado mais 5t mais 10 igual a 14. E aí eu vou descobrir isso aqui, tá bom? Esse tempo 1 e esse tempo 2, onde é igual a 14. Para depois eu pegar onde é maior do que 14. Combinados? Então vamos lá então. Vou passar o 14 para o lado de cá, ó. Menos t ao quadrado mais 5t mais 10 menos 14 igual a 0. Então, menos t ao quadrado mais 5t menos 4 igual a 0. Ó. Equação de segundo grau. Vou fazer o delta agora. Ó. Fazendo a fórmula do Bhaskara, ó, a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem que é o B? O B é o 5, né? Então vai ficar aqui, ó. 5 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? Menos 1, né? Quem que é o C? Menos 4, ó. Então, o delta, 5 ao quadrado é 25, menos vezes menos é mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 1 vezes 4, 16. O delta vai dar 9, ó. Delta maior do que 0. Eu vou encontrar duas raízes, né? Vai ser esse tempo 1 e esse tempo 2, ó. Aqui em cima, ó, para essa altura de 14 metros. Então, vamos lá. Fazendo então a fórmula do Bhaskara. Ó, a minha equação é t, né? Então aqui eu vou colocar t, ó. T é igual, se a minha equação é t, menos b, ó. Menos b, ó. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 9. Sobre 2 vezes o A. Quem que é o A? O A é menos 1, né, ó. O A é menos 1. Beleza? Então, fazendo aqui, ó, como é que vai ficar? T é igual menos 5 mais ou menos 3. 2 vezes menos 1 é menos 2. Agora é só separar o T que eu chamei de T1, ou T', e o T que eu chamei de T2. Ó. Um com mais e o outro com menos. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2 sobre o menos 2, que aqui vai dar 1. O T duas linhas, menos 5 menos 3 dá menos 8 sobre menos 2, que vai dar 4. Aí, pessoal, então aqui, olha, vou apagar aqui agora. Esse T1 e esse T2 eu já sei os valores, ó. Aqui é o 1 e aqui é o 4. Eu quero saber o tempo em que a luz foi útil. É só você fazer esse menos esse, que aí vai ser justamente o tempo dessa curva, ó. Professor, pode ser igual a 1? Não, porque tem que ser maior do que 14, né? Então, nem o 1 nem o 4 entra. É só fazer 4 menos 1. Então, o tempo útil, ó, é 4 menos 1, dá 3. Alternativa correta aí, letra
B. Qualquer dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!